Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, dia 10 de novembro do ano de 2016, hein? Hoje teremos aí o mesmo quadro, mas com nova roupagem, hein? A partir de hoje o quadro Vlog Jornal mudará para Suquita News. Sugestão dos meus amigos lá da comunidade do grupo Parque Nacional. Tá aí pra vocês mais uma ideia. O canal Nilson Suquita tá mudando aí, graças a vocês dando ótimas sugestões aí de ideias, ótima sugestão de temas. Bom, o primeiro assunto que eu vou falar hoje aqui no canal seria o Suquita News de hoje. Não vou falar assim do assunto que eu falei ontem, que é a vitória do Trump, né? Mas eu vou dar mais uma repercutida. Ontem as bolsas de valores pelo planeta despencaram por causa desse fenômeno da vitória do Trump. Mas eu acredito aí que o Trump não vai ser esse monstro, né? E pelo contrário, o Trump vai fazer uma grande de um mandato lá nos Estados Unidos. Muito bem. Hoje outro assunto interessante de falar de futebol, um assunto para quem gosta de rádio, né? Eu que sou apaixonado pela esse meio de comunicação chamado rádio. Na terça-feira foi aprovada na Câmara a lei da flexibilização da Voz do Brasil. O que seria a flexibilização da Voz do Brasil? Assim, a flexibilização significa o seguinte: que as emissoras de rádio elas não serão obrigadas a transmitir a Voz do Brasil às 7 horas da noite, né? Atualmente a Voz do Brasil ela é transmitida obrigatoriamente às 7 horas da noite, apesar que tem muitas emissoras de rádio com liminar. Eu conto até nos dedos que a emissora a Bandeirantes, a Antena 1, pelo menos aqui em São Paulo, a Energia 97, várias emissoras, elas têm uma liminar que ela não exibe o horário leitor, a Voz do Brasil às 7 horas, mas exibe em outro horário, 11 horas da noite, por aí. É essa flexibilização que acontece. A emissora pode exibir a Voz do Brasil no outro horário, mas ela tem um limite, até às 10 horas da noite. Então quer dizer o seguinte: então você tem uma programação, aí você quer colocar 7 horas da noite, aí você tem que jogar a Voz do Brasil para uma outra horário da programação. Isso é bom para muitas emissoras de rádio, não é bom, não ficou bom para as emissoras de rádio na qual tem transmissão esportiva. Por quê? Porque de repente um jogo acontece às 7 horas da noite, por exemplo, né? 7 e meia da noite. Aí o que acontece? A emissora transmite. De repente tem uma outra partida às 9h40. Você tem o horário até às 11 da noite para exibir. Ou seja, prejudica muito. Mas eu acho que é bom para as emissoras, aquelas jornalísticas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que pode prestar o serviço à população, sobretudo de trânsito ou de outras ocorrências, às 7 horas da noite. Eu mesmo ficaria feliz com isso, porque às vezes eu chego em casa, às vezes acontece alguma ocorrência, algum ato, alguma coisa, eu quero saber mais no rádio, eu não consigo saber. Aí eu tenho que chegar em casa para acessar a internet para saber realmente o que está acontecendo, tal, está tudo ok na cidade. E no rádio eu vou ter essa oportunidade aí de continuar sabendo o que está acontecendo na cidade. Mas essa lei, ela foi para a Câmara, vai para o Senado, vai ter votação no Senado, aí sim. Aprovado no Senado, ela vai para a sessão do presidente Michel Temer. Então, uma notícia aí para quem é apaixonado do rádio. Agora é futebol! Hoje teremos a rodada completa das eliminatórias sul-americanas. E hoje o maior clássico de seleções do mundo. Eu vou falar mesmo, a maior clássico de seleções do mundo. Brasil e Argentina, é isso mesmo. Brasil e Argentina vão duelar lá em Belo Horizonte. Esse jogo é histórico. Por que esse jogo é histórico, Nilson Suquita? Porque é pela primeira vez na história que a seleção primeira vez que o Brasil joga no Mineirão depois do 7-1 da Alemanha na Copa de 2014. Ou seja, voltamos para o palco do 7-1, mas com uma verdade totalmente diferente para
a seleção Caraninho, né?